noite, todo mundo que está aqui. Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá calor aí, Fábio? Aqui, eu tô... Que inveja. Aqui, acho que finalmente agora, o inverno realmente deu as caras. Gente, eu tô com esse óculos aqui, ó, de velho mesmo, sabe? Porque eu escolhi assim, ó, hoje eu prefiro a praticidade de enxergar o que vocês estão falando e não de sair bem no vídeo, porque senão eu não consigo ler nada aqui. Sejam todos e todas bem-vindas. Esperar aqui uns minutinhos, né, Fábio? Que linda. A Para Tina também. Tina, Jana, ali. Sejam eu não vejo todos e todo todas mundo, muito não. bem-vindas. A gente já vai começar. O tema de hoje é um tema bastante sensível, delicado. E a Fábio, Difícil para mim. com certeza, tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Hoje eu vou ficar aqui mais de espectadora e tentar Mas você conduzir essa faz live com parte. todo o respeito que a história da Fábio merece. Bom, Ó, oi, se a gente Li. vai... Oi? A Li tá aqui, a Andréia tá aqui. Eu tô Sim, vendo aqui quem tá aqui. A professora Andréia, Annelise Eli... tá aqui. Oi? A professora Annelise, lembra? A tua professora? Que Sim, amor! ela Boa tá aqui. noite, Cristina. Boa noite a todos, a todos. Bom, vamos começar então, né? A gente vamos nos enrolar muito aqui. Eu vou falar para vocês que hoje, confesso, sabe, eu vou tomar um vinhozinho durante a live. Tá frio aqui, o clima tá bem propício. Eu tava até agora com chimarrão, mas aí não durmo. Boa noite, Marinês. Ai, Annelise, que linda! Marinês, bom, Eu acredito. gente, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um Entre Irmãs aqui. Hoje o tema bastante delicado, sensível, mas muito necessário, especialmente quando a gente fala em acessibilidade, inclusão, como podemos dar, como podemos incluir alguém que nós não damos acesso e como podemos dar acesso se não temos informação. Então, é sobre isso também que a gente vai falar aqui um pouquinho, através da história da Fábio, que vai contar isso para vocês, como foi a infância, a adolescência, quais foram os desafios, as dificuldades, mas também as superações. E eu sei que você já conhece, mas gostaria de fazer a apresentação da minha convidada, que é a minha irmã Fábio, que vai falar sobre nós. Nós sempre falamos que a gente apresenta os nossos convidados, então me permitam essa licença para apresentar a convidada de hoje, que é a Fábio, minha irmã mais nova. Essa menina pequenininha, mas de coração imenso, de uma coragem maior ainda, que me inspira, gente, desculpem, tá? Eu fico emocionada e você sabe que aqui do lado de cá tem pessoas, então é assim mesmo. Corajosa, forte, determinada, doce, sem dúvida. Às vezes também uma pimentinha bem ardida. E só quem conhece bem sabe disso. A Fábio, essa mulher guerreira, vencedora, que já superou inúmeros obstáculos e que ainda supera, porque a pessoa com deficiência não se cura com um remédio, um tratamento e depois está tudo certo. É algo para a vida. E é sobre isso, então, que a Fábio vai colocar aqui um pouquinho para nós. Riad, o nosso ponto final preferido. Vai contar um pouquinho para nós, então, sobre como é a vida, as fases de uma pessoa com deficiência. Fábio, sem mais delongas, eu passo aqui, então, a palavra para você, para que você conte um pouquinho da tua história. E eu queria que você começasse na infância. Como foi se perceber ou conhecer que você tinha uma deficiência e teria que lidar com essa diferença pela vida? Como foi isso para você? Conta um pouquinho para quem está aqui nos acompanhando.
Bom, primeiro eu quero dar boa noite para todo mundo que está aqui. Quando eu falei no começo que é bastante difícil para mim, é porque é uma exposição, né? Estou aqui dentro de uma rede social falando de uma dificuldade de vida, né? E uma dificuldade de vida, né? O tema da live, desafios e superações, e tem espaço para mim aí, fala bastante dessa dificuldade, né? E hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre como foi, de fato, essa trajetória, como a Lu colocou. Então, por que eu estou também fazendo essa abertura? Para quem sentir vontade de perguntar, pode perguntar. Quem se ver em muitos momentos dentro da minha história, de coisas que eu estou colocando aqui, também pode fazer colocações, tá, gente? Aqui é para eu falar, sim, da minha história de vida, mas junto com vocês, para conversar com vocês. E a minha finalidade, quando eu escolhi abrir esse espaço também, do Entre Irmãs, mas também abrir, falar da minha vida, é para dar voz às pessoas que têm deficiência, né? Então, por isso que eu estou colocando. Fiquem muito à vontade para perguntar, para fazer as colocações aqui. Agora, respondendo a sua pergunta, Lu, como eu me descobri deficiente, né? Quando eu me dei conta de que, sim, eu sou deficiente, eu sou diferente, né, dos demais. Eu me recordo, eu vou dizer assim, que eu, em torno aí de uns 5 anos, que eu fui perceber que eu era diferente. E eu acredito que essa percepção veio juntamente com a entrada na escola, né? Porque antigamente a gente não entrava cedo como hoje. Então, junto com os olhares, mas você não tinha isso antes? Tive a vida toda, né? E tenho até hoje, né? Das pessoas olharem quando eu caminho, porque eu sei que eu caminho diferente, mas hoje eu tenho essa consciência. Quando eu era criança, eu fui descobrindo como era esse ser diferente, apesar de sempre ter muito claro, e aqui eu coloco também como psicóloga a importância da família nesse momento, porque eu sempre tive muito claro a minha deficiência. Você é diferente, né? Nunca foi escondido ou eu me vitimizar por causa da minha deficiência. Você não vai fazer isso porque você tem, né? Então, eu sempre tive a consciência de que eu era diferente. Eu não caminhava, eu não estava dentro de um padrão. E posso colocar assim, o mundo é feito para o padrão. Então, ser diferente é buscar o seu espaço nesse mundo. Ser deficiente. Fábio, queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui com a gente, elas te conhecem e elas visualizam a tua deficiência, mas muitas pessoas não sabem o que de fato é a sua deficiência, qual é a deficiência que você tem. Eu queria que você falasse sobre isso e até para colocar, porque muita gente fala assim, e não enxergam até como uma deficiência, né? Ela manca um pouquinho. Você já sofreu bullying em relação a isso? Enfim, que você colocasse, primeiro desse o nome da tua deficiência e explicasse como decorre, né, o que acontece com essa deficiência, quais são as limitações que essa deficiência traz. Uhum. E eu queria que você falasse, nessa época de colégio, que foi a tua descoberta, isso veio como para você? Se você, hoje a gente fala muito em bullying, como era naquela época, também existia, mas não tinha o nome. Se puder dar uma caminhadinha sobre isso. Tá. Eu nasci com paralisia cerebral, né? E é importante eu colocar aqui que na época em que eu não posso colocar assim, na época em que eu nasci, a medicina não era desenvolvida como hoje. E apesar de hoje ser desenvolvida, no meu trabalho eu vejo que acontece muitas e muitas vezes. O que eu vou trazer aqui? O olhar dos pais, dos cuidadores.
A minha mãe percebeu a minha deficiência pelo meu sentar. E ela foi contra parecer médico, que disse que eu não tinha nada, que ela estava vendo coisas. E ela insistiu. E chegou no médico e disse que eu nunca iria andar. E ainda assim, ela, juntamente com meu pai, seguiu nessa busca, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu recebo muitas vezes no consultório. E eu sempre falo, o olhar dos pais é muito importante, porque, e aqui eu falo pais e cuidadores, né? O quanto isso faz diferença. O médico vê parte, quem vê o todo é quem está com a criança o tempo todo. Então, ter esse olhar atento. Se você tem alguma desconfiança, vai atrás. Vai atrás porque o tempo, e eu pude sentir isso na pele, porque eu vi muitas pessoas que tinham o mesmo grau de deficiência que eu, que não conseguiram alcançar. Eu posso te dizer assim, que sim, foram limitadas por erro médico, né? Diante do que eu consegui. Então, estudar sobre, buscar sobre, é muito importante, né? E sobre a minha história especificamente, que sofrer bullying, que antigamente não tinha esse nome, eu sofri muito bullying, mas eu posso dizer que eu aprendi também a me defender, né? A me proteger. E foi aos poucos, foi porque eu sofri mesmo, chorava, eu lembro disso, de chegar em casa chorando, de conversar, né, com vocês, com as minhas irmãs, com minha mãe, com os meus pais, enfim. Mas eu aprendi a me defender porque existia, sim, um suporte, onde eu conseguia, posso colocar assim, me ver como humana, né? De você é diferente, sim, mas isso não te faz inferior, né? O Perfeito, que Fábio. Acho que você toca num assunto bastante importante. Eu vi que a Tia Dete entrou aqui. Quero dar um oi para ela, porque a Tia Dete é nossa tia, do lado paterno, e ela teve uma vida de trabalho dedicado a pessoas com deficiência. Então, ela certamente sabe as dificuldades, as superações e o olhar que a gente precisa desenvolver em relação a essas pessoas, né? Porque a gente fala muito em acessibilidade, mas e não faz essa diferenciação até do que é incluir, do que é dar acesso. Eu acho que a gente uhum, ainda tem que evoluir. Eu percebo, e a Fabiana com certeza muito mais, depois ela vai também falar um pouquinho sobre isso, uhum, sobre essa questão das dificuldades que ainda temos em relação ao acesso. uhum, E aí, como queremos então incluir, se nem acesso nós estamos dando? Por conta da falta de informação das especificações de cada pessoa com deficiência, porque não existe uma coisa única, cada uma requer as suas necessidades, o seu olhar diferenciado, e muitas vezes é difícil a gente olhar individualmente para cada uma dessas pessoas, porque no nosso plural, às vezes, elas não entram. E essa reflexão eu acho que é importante ser feita. É claro que para mim, para nossa família, é diferente, porque a gente cresceu junto com isso e a gente aprendeu muito sobre isso. Sim. Eu gostaria que você colocasse para nós, né, você colocou essa questão do bullying, que na época a gente não falava sobre não isso. tinha esse Então, o nome. que eu acho que deve ter sido muito mais difícil, porque era uma conduta que, de certa forma, era naturalizada nos ambientes, entendeu? Mesmo na escola, isso aí é normal. Ah, ignora, dá um gelo. Ah, faz de conta que não é com você. Ah, isso daí Uhum, acontece. Acontece com todo mundo. Ah, não dá bola. Então, e era naturalizado mesmo, normalizado. E hoje a gente sabe que não, que isso causa várias questões. E você até colocou que conseguiu passar, atravessar essas questões e do bullying e tudo mais, e das dificuldades, porque você tinha uma rede de apoio. Eu estou só contextualizando para quem está entrando agora. E que é extremamente importante. sim. Pessoas que te acolhem na sua inteireza, né, sem
te discriminar por alguma razão, sem até ressaltar, colocar à frente a deficiência. Uhum. Né? A gente coloca à frente a pessoa com uma deficiência. Primeiro vem a pessoa, depois vem a deficiência dela, que deve ser vista, deve ser olhada e atendida, as suas peculiaridades, mas, sobretudo, olhar a pessoa. E eu acho que isso fez muita diferença para você, porque você criou essa base, né, em casa, dentro do nosso contexto familiar, de acolhimento, de afeto e também de incentivo a superar alguns obstáculos que viriam ao longo das fases que você foi atravessando. Aí você passou pela infância, que teve as suas dificuldades, os seus obstáculos, e aí você foi por uma adolescência. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a adolescência é aquele período em que os hormônios também estão turbilhando em cima da gente. E como foi essa adolescência? Como foi atravessar isso para você? Eu vou até um pouquinho, vou voltar um pouquinho para contextualizar até da minha história de vida, né? Na minha infância, eu tive uma infância até os meus 10 anos, onde eu tive pouco tempo de férias, né? A Lu se recorda bem, quase todas as minhas férias eu passava com gesso. E a foto, até que eu escolhi uma das fotos, aparece bem a tala, que eu também usei durante muitos anos da minha vida. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, me mostrava, eu sou diferente, concretamente. Eu tinha essa visão de que eu sou diferente. Então, na minha infância, eu aprendi a brincar, mesmo estando com as pernas engessadas, né? Eu aprendi eu tinha a encontrar brincadeiras mesmo diante da dificuldade. Na adolescência já entra outra fase, são as fases dos grupos, né? A fase em que a gente se distancia da família para criar a nossa identidade. E aí veio uma outra dificuldade, em que grupo eu me encaixo, né? Acho que até isso, né, Fábio, que foi a nossa escolha do tema. Oi, tem lugar para mim aí, veio também muito disso. Né, nessa fase, como você bem colocou, da adolescência, uma fase que a aceitação e a aprovação do grupo é importante para o adolescente. Né? Então, conte para a gente aqui um pouquinho. E aí também entra uma outra coisa que na adolescência também é importante, que é o quê? Estereótipo, que você vê fora. E o que vê fora de mim é alguém que não está dentro de um padrão, né? Então, eu tive que, sim, ressignificar. Eu até me recordo, né? Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, ou seja, eu estava ali dentro da minha adolescência. Por que eu me recordo aí desse momento? O quanto é importante a gente acolher. Só que naquele momento eu não entendi que eu precisava me acolher. As minhas frustrações, as minhas questões, eu não entendia, eu não compreendia. Então, demorou sim para eu conseguir encontrar um grupo, encontrar um lugar onde eu me sentisse confortável, né? Até porque é a fase que você também que é a fase das paqueras, né? Mas de novo, eu volto aqui. Eu tinha o quê? Uma rede de proteção. Quando a gente se vê vulnerável, o que eu fazia? Corria para minha rede de proteção. E sim, ali eu era acolhida, né? Ali eu era vista como um todo e não como um estereótipo. Então eu posso dizer assim que eu fui junto com essa rede. E aos poucos eu fui entendendo que eu consigo ser aceita. É só num
primeiro momento em que a pessoa pode olhar e falar, é diferente. Sim, eu já sabia disso. Então, eu consegui quebrar essa barreira, mas demorou um pouco para eu entender como isso funcionava. Eu achei que você tocou num ponto que eu acho bastante sensível e delicado, mas que eu gostaria que você desse mais uma passadinha, Fábio, que é o ponto que você falou assim, eu já sabia que eu era diferente. Uhum. Por que que eu falei isso para você? Porque muitos pais e mães às vezes relutam para si mesmos em lidar com essa questão da deficiência em relação a um filho, a uma filha, Uhum. e reforçam a todo momento: você não é diferente de ninguém, você é igual a todo mundo. Você o que é importante colocar assim? Eu gostaria que você colocasse, porque a nossa live ela fica até salva para que outras pessoas de repente possam ouvir da pessoa que passou por tudo isso. Porque é muito diferente eu estudar um tema, eu me inteirar dele e eu vir aqui falar sem nunca ter vivenciado. Né? E a gente tem procurado aqui no Entre Irmãs trazer pessoas que ou se aprofundam ou que vivenciaram. Né? Hoje é o teu caso. Sim. Eu queria que você colocasse, é importante que os pais sejam honestos com os seus filhos em relação às limitações, às dificuldades e até a nomear qual é a sua deficiência? O que você pensa sobre isso? Eu posso colocar aqui que não só é importante, é fundamental. Né? Como eu coloquei assim, eu cresci sabendo que eu era diferente. Então, assim, por que isso? Né? Por que é tão importante? Porque eu não crio uma idealização de algo que não existe. Eu vou em busca de, por exemplo, correr. Eu não consigo. Eu vou indo em busca de andar de bicicleta. Eu também não consigo. Mas aí você encontra alternativas. Exatamente. Hoje, né? Hoje não, na verdade, no processo meu de vida, eu fui descobrindo que, ok, eu não posso correr, mas eu consigo ali caminhar. Eu não posso andar de bicicleta, mas hoje eu tenho meu quadriciclo, né? Então, eu consigo a minha maneira, né? É diferente? É. Eu vou te dizer, eu quando eu ando com quadriciclo, adoro, porque além de eu me divertir a beça, eu falo, se vê claramente que eu tenho uma deficiência, né? E hoje, com a maturidade, eu faço questão mesmo que as pessoas falam, nossa, ela é diferente. Sim, só essa que eu sou, né? Então, é também uma maneira das pessoas entenderem que o meu mundo, e aí o meu mundo, quando eu falo isso, é diferente de um mundo padrão. Não é como foi para todo mundo. Para esses pais que olham e tentam não olhar para a dificuldade do filho, proteger o filho dessa dificuldade, estão esquecendo de olhar para quem o filho é. Tem coisas que não mudam. A minha deficiência não vai mudar. Eu posso melhorar ela, mas eu nunca vou deixar de ter. Acho que é importante, Fábio, colocar, e você usou bastante durante vários momentos da nossa conversa, a palavra padrão. Uhum. E é uma palavra que, de verdade, assim, ó, eu busco de todas as formas, no meu atuar profissional, desconstruir. Por quê? Porque os padrões, eles engessam toda uma sociedade em caixinhas que nos reduzem, ao invés de nos potencializar em nossas peculiaridades. Então, eu não vejo padrões, eu vejo peculiaridades, características que são peculiares a uma ou outra pessoa, que nos diferenciam, mas que nos acrescentam e nos potencializam naquilo que a gente tem de melhor e também minimizam aquilo que deve ser minimizado. Porque, para mim, assim, é uma palavra que eu desconstruí totalmente na minha vida, é a palavra padrão. Uma das. Tem vários. Eu tenho uma caixinha de vocabulário próprio, assim, de algumas palavras que não fazem mais parte. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui. A TMS trouxe pra gente
Eu sempre gostei do meu nome, mas a minha adolescência foi muito chata por causa dos trocadilhos. E é bem importante até ela tocar nisso. Eu tive muita dificuldade em socializar, porque eu não queria me apresentar para as pessoas. Porque daí vinha uma questão de um bullying, né? Que não tinha esse nome naquela época, mas que não deixa de ser bullying. Uhum. Temes, pensa assim que isso hoje, com certeza, acredito que hoje isso não aconteça mais, porque acho que evoluímos nesse sentido, né? Espero que não aconteça mais. Mas o fato é que o quanto nós precisamos realmente nos desconstruir de algumas coisas e entender que piada tem que ser aquilo que todo mundo ri. Se alguém não riu, deixou de ser uma piada. Se alguém se ofendeu com isso, se machucou alguém, se magoou alguém, se atingiu uma pessoa na sua honra, na sua moral, no seu sentimento, o fato é que deixou de ter graça e de ser uma piada. E acho que e muito da questão do nome vem com essa questão de querer diminuir, de querer fazer uma piadinha com aquilo e todo mundo ri. Ah, mas alguém não riu. E se alguém não riu, não teve graça. E isso também vem em relação à questão das pessoas com deficiência. Eu já fui assistir alguns shows, porque o Gustavo adora, de stand-up, em que a pessoa que estava ali apresentando fazia brincadeiras e piadas com pessoas com deficiência. Deve ter milhões de processos e tudo mais, e, cara, tipo, qual é a graça? Eu até falo pro Gustavo, assim, de verdade, qual é a graça disso? Né? Não tem graça ali. Acredito que as alternativas foram estudadas porque a FAB tinha conhecimento da deficiência, com certeza ali. E também acolhimento do Porto Seguro que sua família maravilhosa sempre fez com brilhantismo. Ah, Ali, que linda você. Fábio, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso que a Ali comentou, mas eu também gostaria de passar por uma outra questão aqui, uma outra fase da sua vida, que é a fase adulta, do namoro, e que depois veio uma gestação. Isso era possível para você? Era viável? Você enxergava isso como uma possibilidade? Foi colocado para você algum empecilho em relação a isso? Como foi, enfim? Porque nós sabemos onde você chegou. Mas eu gostaria que você apresentasse para as pessoas, dentro daquilo que você se permitir, obviamente, como foi essa travessia para chegar aí onde você chegou. É que todo mundo acha assim, mágica, aconteceu. Fácil, né? E a gente sabe Eu que não é posso. assim. Não, não é. E posso colocar assim. Bom, depois que eu casei, faz 18 anos que eu casei. Então, faz 18 anos que eu escolhi sair de perto de uma rede de apoio, né? Eu posso colocar assim, a minha família de origem, né? Então, que é a família, a rede de apoio que eu conhecia, mas saí de perto fisicamente, né? Eu mantenho essa rede de apoio mesmo que à distância. E quando eu casei, era só eu e meu marido. Então eu precisava dar conta de mim, porque ele conseguia dar conta dele, né? E entendia as minhas limitações. Ok. Mas aí veio um filho, e filho depende única e exclusivamente dos pais, né? E aí eu me dei conta com limitações que nem eu sabia que eu tinha, porque eu nunca tinha sido mãe. Então, carregar meu filho nos braços caminhando não era possível. Ah, eu saía passear com ele quando era só eu, sempre no carrinho, porque eu tinha que me sentir segura para que ele se sentisse seguro, que é o que a gente já comentou em uma live nossa, que é o quê? É, quando nós íamos, quando falam, coloca a primeira máscara em você, eu tinha muito claro ali para mim do que se eu não estiver bem, ele não vai estar. Então eu tive que sim descobrir outras novas estratégias para conseguir dar conta da maternidade, especialmente na primeira infância, né? Quando o nosso filho depende única e exclusivamente. Nessa época, você tinha o seu marido? Tinha, mas meu marido tem uma profissão que viajava muito. Então, eu precisava dar conta, de fato, sozinha. E consegui.
né? Dei conta. Foi difícil? Foi. O meu filho, sabe aquelas mochilinhas, ela não lembra, claro, né? Mas eu tô contando aqui para as pessoas, que você segura a criança? Ele usava essas mochilinhas. Eu não sei, hoje eu sei que ainda existe, mas muita gente olhava. E por isso que eu falo assim, eu cresci com os olhares. Então eu aprendi a não me incomodar com os olhares. Quando eu me tornei mãe, eu tive que, de novo, me empoderar. Eu posso dizer que aí sim, eu falei, tomei conta mesmo de todas as minhas dificuldades e cada vez mais em cada época de vida dele. Por quê? Porque a vida dele impacta na minha e vice-versa. Então ele cresceu, bebê, sabendo ali, quando criança pequena que sai correndo, ele sabia que não podia. Ele nunca fez. Por quê? Porque eu ensinei para ele, se você sair correndo, a mamãe pode cair e a mamãe não vai alcançar você. Então, eu coloquei isso para ele. Depois, quando ele foi ficando maiorzinho, ele foi entendendo que eu tinha limitações. Ele foi se dando conta que eu era diferente. Aquilo que minha mãe fala, eu tô conseguindo entender, né? Então, muito pequeno, meu filho já subia na escada, pegava as coisas para mim no alto, coisa que eu não consigo, né? Pegar coisas que ficam no alto, eu não consigo por causa do meu equilíbrio. Ele sempre me ajudou, né? Nos afazeres domésticos, as dificuldades que eu tenho, ele sempre foi junto comigo e eu mostrando, você ajuda aqui a mamãe, esse eu não consigo, né? Eu falo assim, para ter um pouquinho de ideia da limitação, um simples ficar, se abaixar e ficar de cócoras, que é simples, eu sei, né? Que pequenininho, quando ele ficou a primeira vez, eu falei, nossa, olha só, ele fica de cócoras, eu não fico. Então, Eu acho que é eu me dei importante, conta sabe, disso. você colocar essa questão do João Guilherme, né, do filho com você, até porque as pessoas pensam realmente, né? Ah, as coisas se normalizaram, então teve um filho, casou, mas não, a deficiência continua ali, né? Você não tem como, não é uma gripe, não é algo que você dá um remédio, já passou, tratou. Eu queria saudar aqui o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é uma pessoa bem importante para mim, assim, que eu gosto muito, com quem eu aprendo muito, que também está dentro do espectro autista e é alguém que superou, enfrentou, supera todos os dias, porque, como eu disse, não é um remedinho e acabou. Né? Tem vários enfrentamentos e aqui superações, e muitas delas internas, inclusive, né, da pessoa que tem alguma, que é portadora de alguma deficiência. E mas o que eu acho mais importante disso tudo que você falou, Fábio, é a honestidade, sabe? É olhar não só no espelho de si mesmo, mas é ser honesto contigo, com o teu filho, que desde criança, dentro da linguagem dele, de cada fase, foi entendendo, aprendendo, né? E acabou sendo mais um na sua rede de apoio. Sim, ele é. E eu acho que é importante também colocar aqui de como ensiná-los a se proteger diante de uma vulnerabilidade. Aqui eu vou colocar um assunto bem delicado, mas eu já tive um momento em que colegas de escola dele falaram de mim para ele. E ele chegou muito triste em casa. E eu tive que saber acolher aquela dor dele de filho, que é natural. Estão falando da minha mãe e estão falando de algo que minha mãe não muda, né? Porque é deficiência. Ela anda mesmo mancando. Ela não consegue dançar, ela não consegue fazer diversas coisas que as demais pessoas fazem. Então, eu tive que acolher essa dor dele e, ao mesmo tempo, mostrar para ele que, filho, eu sou diferente. Aquilo que eu sempre coloquei para você, eu sou diferente. Então, quando algum colega chegar e falar para você, sua mãe é isso, sua mãe anda mancando, sua mãe não precisa negar
eu ando mesmo e tá tudo bem. E aí eu ainda coloquei, certamente, né, essa sua colega tem dificuldades. E devolver para ela com alguma dificuldade que ela tenha, você vai entrar no jogo dela. Não é bacana isso. Então, não entre. Simplesmente fale, ela anda mesmo. E pronto. Você não, eu costumo colocar assim, a gente não potencializa aquilo que não é saudável. Não era saudável para ele falar sobre isso. Por quê? Porque estava falando da mãe dele, não é legal. Então, não dê mais ferramentas para isso. Mas foi um momento diferente, posso dizer assim. Diferente que, quando chegou, eu me surpreendi, porque foi num comecinho ali de adolescência, né? Então, foi algo bem atípico na minha vida. Fabi, é atípico na tua vida, até porque eu aqui como mãe, né, do outro lado, sem ter essa dificuldade e tudo mais, eu fico pensando, né, quando é comigo a questão, beleza, vou lá e eu resolvo, a gente meio que tira de letra, né? Agora, quando vê que tem uma pessoinha ali que está sofrendo com isso, e é o teu filho, a coisa meio que toma uma outra proporção. E nesse aspecto, eu vou te dizer que eu admiro muito o modo como você conduziu com honestidade, mas também com leveza, né? Sem deixar isso mais pesado pro Guigui, né? Acho que foi um jeito assim de que ele pudesse entender, saber de fato é uma realidade, Gui, faz parte, isso aqui faz parte da nossa vida, vai ser assim sempre, mas não precisa ser um peso, pode ser diferente. Sim. E assim, Fábio, eu até falei isso, você já entrou de cara na questão do pós-gestação, né? Uhum. Eu entendo até as dificuldades, até por conta da questão de equilíbrio e tal, e um bebê ali, e Também chora, tive. e estado É. puerperal, e madrugada tendo que acordar para dar mamar, e essa questão. E a gente sabe que nessa fase, em que pese a gente possa ter um companheiro bastante participativo, né, e fazendo a parte dele ali nesse contexto, tem coisas que dependem exclusivamente da mulher por uma questão biológica, fisiológica e tudo mais. Então a gente Uhum. sabe que, sim, o fardo é um pouquinho mais pesado para a gente. Uhum. Mas para alguém que tem uma deficiência e que ela é física, que impede alguns movimentos ou que dificulta alguns movimentos, nesse estado puerperal, com uma criança de colo, eu imagino que tenha sido bastante difícil mesmo, tendo uma rede de apoio, né? E um companheiro bastante participativo. Mas eu gostaria de saber a gestação, que também é uma fase que as pessoas às vezes não olham. É uma fase muito romantizada, especialmente, né? Ai, gente, olha como é linda, mulher grávida, a fase mais linda, ai, o sonho de toda mulher é ser mãe e tal. E, cara, gestação, eu tô falando aqui de um lugar de alguém que gestou. E realmente a minha gestação também foi super tranquila. Mas não é tudo aquilo de mais lindo e maravilhoso que as pessoas pregam. Também é um turbilhão de hormônios. Uhum. Também o corpo passa por várias mudanças. E para alguém que tem uma deficiência que reflete na parte física, na mobilidade especialmente, porque a gestação tira um pouco a gente de órbita. Eu falava assim, cara, o centro da gravidade aqui mudou, entendeu? Muda. Tipo, É. tira mesmo. Como foi para você essa fase? Então, eu vou colocar assim, especialmente na gestação. Mas na vida como um todo, eu sigo tendo preconceitos, tá? Por quê? Assim, o que eu vou colocar especialmente na gestação é por causa do meu equilíbrio, né? Eu tive cuidados, assim, de eu não posso ganhar muito peso, e não podia mesmo, né? Primeiro, ah, eu já não residi em Curitiba, eu tive meu filho em Curitiba porque eu sabia que lá estava o meu médico do meu problema na perna. E que se tivesse qualquer problema, ele já estava de sobreaviso de que meu filho ia nascer. Então,
eu tinha que ter essa segurança, né? É, mas a falta de equilíbrio ali na gestação, ela potencializa. Então, por isso que eu não poderia ganhar muito peso, para não aumentar ainda mais e eu não conseguir me limitar o andar, né? A minha marcha. Então, quando eu falei de não só na gestação, mas hoje, porque muitas vezes, eu não sou vista como uma pessoa que precisa de alguma ajuda, uma pessoa deficiente, e até muitas vezes eu já usei de colocar o meu cartão de deficiente e ser xingada porque eu estacionei numa vaga e eu não uso cadeira de roda, né? Eu não tô de amuleta, então não vem a necessidade de pessoas que têm uma deficiência, mas essa deficiência não é tão clara. Então, muitas vezes nas filas, o que você está fazendo aqui? Você tem alguma coisa? Eu já sou acostumada a falar, né? Eu estou na fila porque eu tenho uma deficiência física. Se eu andar, você vai ver que eu tenho deficiência. Mas eu posso colocar assim, a gente não é preparado para incluir pessoas com deficiência. Apesar de dizer que temos leis inclusivas aí, né? Eu sei que você vai trazer um pouquinho desse assunto aí, então não quero me prolongar nisso, mas quando você fala da minha gestação, assim, ela teve ela potencializou as minhas dificuldades, que não deixaram de existir pós-gestação, né? Eu senti o preconceito mesmo de diversas pessoas, né? Quando você vai para a rua, um pouco mais durante a gestação, mas não deixa de existir pós a vida no dia a dia, infelizmente. Fabi, assim, a questão do preconceito, da discriminação, eu acho muito interessante isso, né? Até para a questão de entender a deficiência, eu preciso encaixá-la num padrão de deficiência. Você usou essa palavra padrão em vários momentos, e eu queria usá-la agora na questão da deficiência. A deficiência também tem que ter um padrão social. Se ela não encaixar naquele padrão, não é deficiente. Eu decido que não, não é. Não cabe no padrão, não é deficiente. Então, o quanto nós ainda precisamos evoluir. E é por isso a razão dessa live, né, Fábio? Quando nós decidimos por esse tema, quando a Fábio se colocou, né, para trazer a história dela, algo assim que a gente tem todo o cuidado e o respeito com a história de cada um e dos nossos convidados, e obviamente isso passa por nós. Trazer a história da Fábio aqui, ela aceitar isso, também tem uma razão de ser, que não é expor quem nós somos, não é expor as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas é também informar, alcançar pessoas que de repente não têm esse acesso, que não têm essa voz, que gostaria de ouvir, de falar sobre isso também, e até gostaria de deixar aberto aqui para quem se sentir à vontade, quiser trazer algum tema para nós, por favor, nos contacte. Traga o tema, nós estamos abertos aqui para ouvir, para dialogar, para informar, para transformar. Essa é a razão do Entre Irmãs. E, Fábio, quando você fala essa questão do preconceito, que infelizmente até hoje existe, da necessidade de inclusão, eu vou fazer a voltinha e falar, você vai falar até sobre isso, porque hoje nós temos leis, sim. Nós temos leis de acessibilidade, nós temos um compliance também que visa nas empresas implementar não só a acessibilidade, mas inclusão. E nós temos que reforçar a diferença entre as duas coisas. No início da nossa live, quando eu fui apresentar a Fábio, o tema, eu falei sobre acessibilidade e inclusão e também sobre informação. Sem informação, eu não tenho como dar acesso, porque se eu desconheço ou se eu colo num padrão de deficiência, eu esqueço e afasto todo o resto. Isso ocorre no espectro autista, porque nós temos níveis em relação ao autismo. Isso ocorre em relação a outras deficiências, como a Fábio bem colocou. Ela tem uma deficiência que se chama paralisia cerebral,
quando a gente coloca isso para as pessoas pensam, opa, peraí, mas ela não é mentalmente, como que é essa paralisia cerebral? O que paralisou no cérebro? Então, é uma redução na informação. Eu estou sendo aqui até grosseira ao colocar isso, mas é porque realmente o conhecimento é raso em relação a isso. E a gente precisa trazer luz para isso, para que as pessoas, a partir da informação, entendam o que é dar acesso e o que é incluir. Tem uma historinha muito interessante, eu não vou lembrar para poder aqui dar nome para quem falou sobre isso, mas também não é meu, então já me desapropriando da história que eu vou contar, da frase que eu vou usar, do exemplo, alguém, que eu não lembro quem, mas disse muito bem dito que dar acesso é quando você convida uma pessoa para ir num baile. Incluir é quando você convida essa pessoa para dançar. E eu achei esse exemplo e essa diferenciação fenomenal. Por quê? Porque muitas vezes nós damos acesso. Eu passei por algumas, no meu trabalho, em relação de coordenar curso de direito, algumas visitas do MEC, em que nós mostramos, aqui tem toda a acessibilidade. Nós somos uma instituição que inclui, que acolhe. Será? Porque eu tenho braille aqui nas portas, identificando o local de acesso, porque eu tenho uma rampa de acesso. Acesso não é inclusão, gente. Eu estou dando acesso, mas será que de fato aquela pessoa com deficiente se sente parte, se sente pertencente àquele lugar? Ou eu só dou acesso, mas a partir do acesso eu invisibilizo essa pessoa? Você tocou aqui em pontos bastante importantes, irmãs, sobre a questão do preconceito. E quando você falou várias vezes do padrão, a todo momento me vinha isso, que até no preconceito as pessoas padronizam. Que triste, Sim. né? O quanto nós temos que evoluir, o quanto nós precisamos realmente trazer informação, diferenciar as questões para que as pessoas possam se sentir pertencentes. Pode falar, Fá. Eu posso colocar assim, a minha deficiência é de um grau leve? É de um grau leve. Quando comparada a pessoas que têm a mesma deficiência num grau mais elevado, né? Isso não quer dizer que eu não precise da acessibilidade. E nem da inclusão, né, Fábio? Muito menos da inclusão. Né? Porque a acessibilidade, quando não tem, eu posso buscar uma rede de apoio, né? Para conseguir adentrar. Mas a inclusão não tem rede de apoio ali que faça com que eu seja pertencente àquele lugar, sendo que eu não sei o que eu posso encontrar. Eu posso levar a rede de apoio? Aí sim, é outra coisa, né? Então, assim, a inclusão é algo que a gente tem muito ainda que caminhar nisso. Porque se fala de leis inclusivas, mas a inclusão de fato ela não existe. Né? Dentro das escolas, eu posso te falar assim, dentro do nosso governo como um todo, não existe. A lei existe, mas a inclusão de você ser vista como uma pessoa com deficiência e aqui você tem um espaço, e aqui eu falo não só por mim, eu sou neuropsicóloga também, né? Então eu posso colocar assim, já atendi diversas pessoas aí, autistas, com diversos transtornos, né? Não quero ficar dando nomes aqui, mas assim, para as deficiências ou para alguma limitação, mas posso dizer que os profissionais lutam, são poucos os bons profissionais que lutam para conseguir incluir de fato aquela pessoa. Então, sim, os cuidadores precisam ficar buscando, né, muito como
meu filho, minha filha ou a pessoa que está cuidando pode se sentir, sim, incluído, porque muitas vezes ele é simplesmente inserido naquela sala de aula. Fábio, eu gostaria de, a partir de 2 comentários aqui, a gente já está meio caminhando para o final, eu vejo que tem bastante coisa ainda para falar, mas eu vou pegar aqui o comentário da Tênis e da Ana Paula. A Tênis falou assim: um dia eu conversava com uma amiga sobre a escola dos meus filhos ser uma escola inclusiva. E ela me perguntou onde as crianças cadeirantes poderiam brincar no parque. Não brincam, assistem os outros. É bem isso, Temis, é aquilo que eu falava, que as pessoas distorcem e confundem muito o que é acessibilidade de inclusão. Se elas assistem os outros, essa escola é acessível, mas não é inclusiva. Porque quando ela é inclusiva, ela tem que ter aparatos para que aquelas pessoas com deficiência também possam usufruir da brincadeira. Ainda que elas tenham limitações e tenham que brincar de um outro jeito, enfim, ela tem que ser incluída. Ela tem que ter um recreio para ela também, que seja divertido e que ela possa brincar. Então, essa escola não pode jamais dizer que ela se auto-intitular como uma escola inclusiva, porque ela não é. A Ana Paula trouxe aqui. É o caso da inclusão das escolas, infelizmente foi dito inclusão, mas não foi feito um preparo nem dos ambientes, nem do grupo pedagógico primeiro, para depois chamarem os novos alunos. Aí seria um ambiente realmente receptivo, onde estariam preparados para recebê-los e conhecendo a forma de se trabalhar com esses alunos. Ana, aqui você trouxe um outro ponto importante, vou deixar a Fábio comentar sobre esse caso, porque eu já comentei ali o da Temis. Fábio, comenta sobre esse da Ana aqui, para não ficar só eu falando. É exatamente o que eu falei aqui, né? Não existe um preparo desses profissionais, eu posso colocar assim, Ana, não é nem, muitas vezes não é questão do profissional, não quero, né? É uma escolha. Muitas vezes ele não tem aonde se preparar. Então, por isso que eu falo muito, sim, das nossas leis, do nosso poder público, né? De ter aonde esses profissionais lidarem, porque a gente sabe que hoje se fala assim, nossa, mas como que aumentou muito o caso das pessoas que são diagnosticadas? Posso colocar assim, para não dar nome aí. Sim, aumentou. Por quê? Porque aumentou muito também o conhecimento. Não estou generalizando aqui, tá? Eu tomo todo um cuidado para, como neuropsicóloga, fazer laudos, porque também cuido para não sair diagnosticando aí todo mundo, não é isso que eu quero colocar. Mas as pessoas que são devidamente diagnosticadas, e sim, tem aumentado por causa do estudo, do conhecimento, não tem muitas vezes para onde ir, para onde correr, porque esses profissionais não são preparados para receber, né? Como a Ana colocou, o ambiente ele existe, sim, mas os profissionais não têm aonde aprender a lidar com essas limitações, com essas diferenças. Perfeito, Fábio. Bom, gente, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu gostaria muito de agradecer a todos e todas que permaneceram aqui com a gente, que compartilharam um pouco das suas histórias, que fizeram perguntas, que participaram, dialogaram com a gente. Reforço que vocês podem trazer o tema de vocês, aqueles ou aquelas que quiserem contar alguma coisa, quiserem participar, trazer alguma informação adicional, por favor, o nosso canal é aberto, né? Entre irmãs e a gente conversa aqui sobre tudo, é um bate-papo leve, gostoso, para trazer informação, para aproximar e, de repente, quem sabe, transformar e deixar a nossa sociedade um pouquinho mais igual, mais justa, mais amorosa, mais integrada. Para encerrar, eu gostaria de dizer, Fábio, muito obrigada por ter partilhado com a gente um pouco da sua história de vida
Eu busquei aqui tratar com todo o respeito e amor, porque conheço toda a tua caminhada desde o início. Acho que todo mundo aqui sabe, a Fábia é minha irmã mais nova, a neném da nossa casa. E, obviamente, ela teve, sim, toda a proteção, às vezes até em excesso, por nossa parte. Eu posso falar por mim como irmã também aqui. Mas o que eu quero mesmo dizer para vocês sobre a Fábio, gente, e preciso dizer, sem diminuir, desmerecer ou desprezar a relevância e a imprescindibilidade da rede de apoio, o que eu quero mesmo pontuar é que a Fábio muitas vezes me ensinou e continua me ensinando sobre resiliência, sobre persistência, sobre coragem, sobre enfrentamento, sobre resistência, sobre insistência. Tudo isso sem perder a tenor. E parafraseando o poeta francês, que eu não sei o nome, não sei dizer o nome, eu quero dizer o que eu sempre digo para ela. Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Forte, firme, guerreira, sem perder a doçura. Obrigada por tanto. Como é que eu faço para falar agora? Eu posso. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui, agradecer a Lu, né? Por isso que eu falo que a minha rede de apoio, ela continua, mesmo longe, mesmo à distância. E quero colocar aqui que a minha força, eu aprendi com a maturidade que ser forte também é pedir ajuda. Eu aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Então, eu posso colocar assim, isso, a maturidade eu aprendi demais a respeitar os meus limites, entender que cada um tem os seus. Eu posso sim dizer para o outro, aqui eu não consigo mais, e tá tudo bem. Então, eu posso colocar aqui para você, né? O impossível a gente não sabe, né? O limite. Eu sigo em busca. E o que eu quero deixar aqui é para as pessoas que têm limitações aí de deficiências. Sigam em busca do objetivo, independente do diagnóstico que te deram. Sigam em busca, né? Vai ser difícil, mas sigam em frente. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco. Então, obrigada, Fábio, mais uma vez. E um beijo para você. Um beijo grande. Até semana que vem, num tema também bastante importante. Nós esperamos vocês com a gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.